Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 203, onde vamos estudar, você já sabe, olha aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é aquele coletânea de preces espíritas. O item 2, preces por aquele mesmo que ora. Então, eu faço a prece para mim mesmo. Né? Nessa coletânea, são as preces que eu posso fazer, que eu devo fazer para mim mesmo. Então, hoje, a gente vai estudar os itens 18 e 19 para pedir a corrigenda de um defeito. Para corrigir um defeito. Ah, eu sou muito beberrão, eu sou muito preguiçoso, eu sou muito vaidoso, sou muito orgulhoso, sou muito ciumento, sou muito fechado, sou muito antipático, sou muito orgulhoso, vaidoso. Então, ó, são essas orações que a gente pode pedir, né? Eu bebo muito, eu fumo muito, eu sou assim, não controlo a minha alimentação, sou desorganizado. Nossa, defeito não falta, né? Caramba! Mas qualidade também a gente tem. É só a gente olhar direitinho, né? Então aqui pra gente corrigir nossos defeitos, tá bom? Bom, nossa página na internet, você tá vendo aí na tela, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo, um novo vídeo. O vídeo geralmente são 30 a 35 minutos de estudo. Os 5 minutos iniciais de introdução, aquele que já está acostumado com essa introdução, já pode até correr logo para os 5 minutos, certinho. É a hora que a gente começa, tá? Então vai encontrar toda sexta um novo estudo. Vai encontrar no site o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, ó, livro Fonte Viva. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. E vai encontrar o Tira Dúvidas. Aliás, esse Tira Dúvidas pode ser também resolvido pelo nosso WhatsApp. Então, tem uma dúvida, uma pergunta, né? Tá em dúvida? Pode mandar um WhatsApp pra gente. Qual é o nosso WhatsApp? Para quem está fora do Brasil, coloca 55, que é o código do Brasil, tá? Quem está fora do Brasil tem que botar o 55. Para quem já está no Brasil, 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 99 247. Você está vendo aí, ó. 99 247 5631. 21 99 247 5631. Quer tirar alguma dúvida sobre Evangelho no Lar, alguma coisa que de repente, né, queira trocar uma experiência, ou quer conversar, ou quer desabafar, ou quer ser ouvido por alguém, pode usar esse WhatsApp. Veja só, a única coisa que eu peço aos amigos é o seguinte: nem sempre eu consigo responder na hora. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, eu estou numa situação que me impossibilita, tá? Mas tão logo eu tenho essa disponibilidade, muitas vezes no final do dia ou na manhã do dia seguinte, a gente sempre responde. Não fica um WhatsApp sequer sem resposta, tá ok? Então pode mandar. Para quem prefere ainda o bom e velho e-mail, então anota aí, ó, tá vendo aí na tela, amor, perdão e fé @gmail.com. Repetindo, amor, perdão e fé @gmail.com. É um e-mail que já é uma mensagem. A gente também vale o mesmo procedimento. A gente demora um pouquinho, no caso do e-mail, demora até um pouquinho mais, mas todo mundo recebe resposta. Tá legal? E para quem curte o Facebook, olha aí na tela, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir. Mais do que clicar no curtir, clica no compartilhar. Quando você compartilha, você se torna o quê? Desde já um instrumento de luz ao teu próximo. Um amigo seu, um parente, alguém que de repente está numa situação, olha para ali, caramba, nossa! E de repente isso pode ser até uma luz para o caminho dele, um consolo que ele possa estar precisando, tá bom?
Vamos dar início então com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda e todos aqueles que aqui se encontram neste momento encarnados e desencarnados. Obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao esclarecimento, ao conhecimento e que possamos, diante dessas lições, trabalhar nossa reforma íntima, o nosso aprimoramento moral e evolução espiritual. Agradecemos aos anjos guardiães que estão aqui dando esse sustento e amparo e que possa o ambiente no qual nos encontramos ser plenamente harmonizado, higienizado de todas as formas possíveis, espiritualmente falando. Pedimos também que a água que aqui se encontra já possa também receber os bons fluidos e energias para que posteriormente façamos a fluidificação da mesma e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. E você fez a prece agora que lembrou da água? Não tem problema, você pode dar uma pausa, vai lá rapidinho, pega uma garrafa, pega um copo, um vasilhame e coloca a água na mesa. Daqui a pouco a gente vai fluidificar, tá bom? Então, a página de preparo, o livro Fonte Viva, o autor é o Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 22 que fala sobre a retribuição. Então, o que diz ali? Começa com uma citação que foi anotada em Mateus capítulo 19, versículo 27. Diz assim, ó: Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Eu larguei aqui, eu estou indo atrás de você, eu estou indo aqui nessa história toda. O que eu vou ganhar em troca? O que eu vou receber? O que tem para mim? Vai valer a pena? Então vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. A pergunta do apóstolo explica, esclarece a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama, exige de imediato: que recebereis? Já tivemos aqui, inclusive, e-mails, mensagens, que às vezes a gente faz assim, né? Pratique o Evangelho no lar, veja os benefícios que você recebe com o Evangelho no lar. E já teve gente que veio mandar até conta bancária para que depositasse algum valor em dinheiro, achando que era isso. Mas que benefício eu vou ter? Eu vou ter que, quando eu compartilhar, eu vou estar ganhando alguma coisa por cada compartilhamento? Olha só. Se você ler, se você pegar lá, Evangelho no Lar 2012.blogspot.com, clica no ano 2012, clica no mês de agosto, o primeiro programa, Como Fazer o Evangelho no Lar. Tem lá as citações de Joana de Ângeles e de André Luiz, mostrando os benefícios. Só que são os benefícios espirituais, são os benefícios da alma, são os benefícios da paz de espírito, são os benefícios da reforma íntima. Aliás, esse tipo de benefício, antes que tenha alguém falando, isso não vale nada, você sabia que se de repente você tem uma doença, um problema de estresse, de ansiedade, de qualquer coisa desse sentido, isso nada mais é do que um reflexo, uma consequência dos seus aspectos emocionais? No filme Nosso Lar e no livro de mesmo nome, é dito a André Luiz, quando ele estava, eu estou aqui por causa de uma doença. E os mentores falaram para ele: quando você poderia imaginar que ódio, inveja, raiva, ciúme, ansiedade, estresse, amargura poderiam fazer parte de um diagnóstico, ou seja, poderiam ser a causa de uma doença física? Vai lá, dá uma olhada lá, leia, porque para a gente estar falando sobre isso é porque é muito coerente o que está escrito lá. Aliás, hoje
a medicina e a ciência já comprovam isso. Uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, ela muitas vezes desenvolve problemas gástricos, gastrite, úlcera. E aí ela toma remédio para úlcera, toma remédio para gastrite, não melhora nunca. Claro, ela está trabalhando o físico, não está trabalhando o espiritual. E o que ajuda a trabalhar o espiritual? A reforma íntima. O evangelho no lar. Deu pra... Vamos continuar aqui o estudo. Então ele fala, né? O que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha branca e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. É isso, a graça de servir. É uma bênção quando a gente pode ser instrumento de ajuda. É muito melhor eu estar numa condição de eu auxiliar do que eu estar precisando pedir ajuda. E a gente sempre está numa das duas situações, ou nas duas situações ao mesmo tempo, né? Então a gente tem essa condição, ok? Ele fala, não se formam cristãos para adornos, enfeites, né, vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora, de aperfeiçoamento, correção, melhora e santificante da existência. Então eu não vou falar, eu sou cristão, vou à missa todo dia, eu vou lá na casa espírita toda semana. E na hora da prática, quando bota o pé lá para fora da casa espírita, não faz nada. Vai ter algum resultado? Muito pelo contrário. Porque na hora que não vier o resultado, não, mas eu ia lá toda semana. O mentor espiritual vai falar, você ia lá e por que não prestou atenção? Por que você foi lá durante tantos anos e não prestou atenção para poder colocar na prática? É uma responsabilidade. Ok? Vamos continuar. Outrora, em outros tempos, né, os servidores da realeza humana recebiam o espólio, a herança dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Ele fala, né, que antigamente acontecia isso. A pessoa herdava, né, herdava uma fortuna, aquilo tudo, e na grande maioria dos casos não sabia, não dava valor, e caía na bebida, no fumo, no álcool, nas drogas e tudo mais. E aí daqui a pouco o dinheiro acabava. Vocês querem um exemplo? Não precisa nem falar em herança. Jogadores, alguns atletas, jogadores de futebol, que ganhavam milhões e hoje estão numa miséria. Ou que se perderam no caminho de drogas e tudo mais. A gente vê até alguns comentaristas que contam, né, como caíram no caminho das drogas e, graças a Deus, nesse caso de alguns deles, conseguiram dar a volta por cima, perceber, opa, que mancada! Mas a maioria, infelizmente, não consegue não. Porque vai só para aquele aspecto físico. Acha que tem aqueles amigos que estão ao redor dele, mas aí na hora que acaba ali o dinheiro, ó, some tudo. Na hora que acaba a festa, some tudo. Quem é o amigo verdadeiro? Nem ele sabe, né? Vamos lá. Em Cristo, contudo, o quadro é diferente. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, né? Boa Nova, evangelho, significa Boa Nova. Boa Nova o quê? Essas lições que Jesus trouxe, ok? Então Simão Pedro viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou, aperfeiçoou, né, a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, levado, conduzido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa, a missão
de entender e a glória de servir. Então veja, a gente tem condição, né? Nós temos condições de ser instrumento de ajuda, de auxílio, de amparo. Você não precisa necessariamente ser rico ou ter dinheiro para poder ajudar alguém. Às vezes uma presença sua, às vezes um curso do CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 141 em todo o Brasil, liga. 2 horinhas na sua semana que você vai dedicar a escutar alguém que queira conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, tudo isso. Repara, que coisa boa. A gente pensa que está indo ajudar. Quando a gente encerra esse atendimento, a gente fica assim, caramba. Primeiro ponto, a gente tem uma sensação de, caramba, eu não tenho problema. Porque quando a gente ouve os casos, a gente fica, meu Deus, eu tenho que agradecer. E você sai de lá, poxa, eu consegui fazer aqui a diferença para pelo menos 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu consegui ser um pontinho de luz para que ela possa encontrar realmente o fim do túnel e a verdadeira luz que vai abrir os caminhos para ela. Mas quando a gente está na escuridão, um fósforo aceso já é uma luz. Então, quando a gente faz um atendimento, quando a gente faz esse trabalho, quando você compartilha no Facebook, todos nós, nesse momento, estamos sendo uma luzinha daquele palito de fósforo. Mas graças àquele palito de fósforo, a pessoa vai perceber, caramba, existe luz. E através dali, ela, opa, então deixa agora eu procurar o fim do túnel, deixa agora eu me esforçar, deixa agora eu me empenhar, deixa agora eu fazer a minha parte. E ela sai daquele túnel e consegue. Se você tem o dinheiro para fazer doação, para construir obras e tudo mais, ótimo. Mas aquele que não tem, por favor, não use isso como desculpa. Quando eu ganhar na Mega Sena, não ganhar na Mega Sena nada. Isso já tem que vir, de você, da sua boa vontade, do seu coração. E você depois conte pra gente, mande um e-mail, um WhatsApp contando a diferença que fez a partir do momento que houve essa busca pela prática do bem, do auxílio ao próximo. Tá ok? Então, vamos lá. Capítulo 28. Coletâneas de preces espíritas. A prece por aquele mesmo que ora, ou seja, as preces que eu faço para mim mesmo, né? Você vai fazer para você mesmo, para pedir a corrigenda, a correção de um defeito. Itens 18 e 19. Então vamos lá. No item 18 ele fala o seguinte, os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo, na plenitude de suas faculdades, né, dos seus pensamentos, decisões, tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Isso já foi estudado no capítulo 15, número 10, e no capítulo 19, item número 12. É aquilo que a gente falou ainda agora. Vamos parar de colocar desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Principalmente para o caso do não tem tempo. Troque a palavra não tem tempo pela palavra eu não tenho organização. Ah, Sérgio, mas eu não tenho tempo mesmo. Eu não tenho tempo para nada. Eu tenho realmente aquilo ali. É mesmo? E se você de repente tivesse um câncer? Um diabetes? Vai ter que ir lá fazer quimioterapia? Desculpa, espirrei aqui. Bom, você vai morrer então, né? Você não vai ter tempo, você não tem tempo para fazer a quimioterapia.
Ah, certo. Não, mas aí a coisa... Ah, entendi. A coisa muda. Então você não tem tempo. Você não tem... Então você tem tempo. O que você não tem é organização. Vamos parar com desculpa esfarrapada. Porque falar que não tem tempo é a desculpa que todo mundo aceita. Quando eu falo para alguém, para algum vizinho, algum amigo, olha, eu tô sem tempo. Ninguém discute mais, todo mundo aceita, fica tudo numa boa. Mas se você disser assim, eu não tenho organização, machuca, né? Caramba, eu tô assinando um atestado aqui de incompetência minha. De que eu tenho aqui um defeito. De que aqui eu preciso melhorar. Olha a prece de hoje, correção dos defeitos. Porque na hora que houver esse interesse, você vai conseguir. Ou interesse, ou pelo interesse, ou pela necessidade. Então vamos organizar melhor isso, né? Então vamos lá. Cadê? Então, nada mais precisa senão do querer. E aí ele faz a prece. Ele mostra, a gente lembra que essas preces são modelos de prece. Você não precisa, eu vou pegar essa prece, vou imprimir, vou ler ela todo dia exatamente palavra por palavra. No início até pode. Mas se um dia você não tiver com essa prece por escrito, meu Deus, eu não estou com a prece aqui escrita. Não tem problema. Fale com suas próprias palavras. Algo que tenha a ver com esse contexto aqui. Essas preces não precisam ser memorizadas. Aliás, cá entre nós, é preferível que ela venha do seu coração, do seu sentimento, das suas próprias palavras, do que algo decorado. Porque de prece com texto decorado, já tem o Pai Nosso, que as pessoas recitam o Pai Nosso e praticam muito pouco. Inclusive este que vos fala. Também preciso me melhorar muito. A gente fala, né? Seja feita a vossa vontade. Mas eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que lá. E se eu não conseguir aquilo, olha, eu vou ficar danado. Então por que você está fazendo uma prece que diz seja feita a vossa vontade? Quando você diz isso para Deus. Você está recitando uma prece, você não está transmitindo aquilo que seu coração, o que o seu íntimo, ele realmente deseja. Ou compreende, né? Então, muitas vezes, não tem ali a prece, faça com suas próprias palavras, não tem problema nenhum. Ok? Então vamos lá. A prece é assim, ó. No item 19. Deste-me, ó Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Isso aí, ó, ele já mexe cigarro, bebida, drogas, por aí vai. Torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Por quê? Do momento em que reconheço que uma coisa é mal, eu já passo a ser culpado por isso. Fuma que nem uma chaminé. E aí daqui a pouco vem um câncer. É uma fatalidade. Não foi fatalidade nenhuma. Sérgio, eu vou te dar um clique. Tá muito duro. Eu conheço gente que morreu por causa disso. Gente que eu gosto demais. Eu vou te dar um clique. Eu vou te dar um stop, hein? Gente, é preciso que, de repente, se perdemos uma pessoa querida, perdemos não, né? Houve um afastamento temporário, porque ela foi para o plano astral, mas continua essa mesma presença, essa mesma conexão. E se houve um caso desse, nos causou tanta dor, tanto sofrimento, por que dentro da missão de caridade a gente não toma um sentimento de caramba, uma pessoa que eu amava tanto, fumava, adquiriu um câncer e desencarnou por causa disso. E sofreu pra caramba. Não vamos
vamos dar um ponto final nessa história. Pera aí, eu vou fazer agora tudo que eu puder para impedir que outras pessoas venham a ter esse mesmo destino. Olha aí agora a prática da caridade, olha aí a prática da atitude, como foi mencionado. Você pode fazer isso sentado aí no computador, procura páginas, sites, comunidades no Facebook sobre isso e começa a compartilhar. Se você salvar uma pessoa, a missão já foi mais do que cumprida. Percebeu aí? Então a gente pode sim aprender e conseguir ajudar. Então, primeiro ponto, na prece, né? Eu tenho inteligência, eu já consegui identificar uma fraqueza, um defeito, um problema que eu tenho. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar, né? Estimular, induzir a perseverar nele. Eu sou um cara ciumento. Caramba, eu consegui perceber que eu sou um cara ciumento, que eu posso então trabalhar melhor para eu corrigir isso. O primeiro passo para você corrigir um defeito é reconhecer a existência daquele defeito. Aí você consegue trabalhar em cima disso, é muito melhor. Quando você não reconhece, ciumento eu? Não, que nada. Coisa nenhuma. Caramba, minha esposa saiu, aposto, é capaz de estar com alguém, né? Caramba, olha, eu vou chegar junto. Mas eu ciumento? Não, ciumento nada. E você está enganando a quem? Você está falando isso para convencer os outros de que você não é ciumento? Ou para convencer você mesmo de que você não é ciumento quando você é? E o mesmo vale para outras situações. Vaidade, orgulho, inveja, ódio, vingança, intolerância, por aí vai. Então a gente perceber isso já é um grande passo. Ok? Vamos lá. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... pontinho, pontinho, aí você vai citar a imperfeição. Sou propenso ao ciúme, sou propenso à inveja, à vingança, à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, à posse, ao materialismo, à falta de caridade, à intolerância. Aí você vai dizer qual. Então, entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a tal. E se não resisto a este pendor, a essa tendência, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Esse hábito, muitas vezes, ele já vem de outras e outras encarnações passadas. Na psicoterapia reencarnacionista, que é a psicoterapia de reforma íntima, onde tem regressões de vidas passadas, tá? Se alguém quiser saber um pouco mais, manda um WhatsApp pra gente que a gente explica com mais calma, né? Nessas regressões, elas são feitas pelo mentor espiritual que mostra a ela essas lembranças, ela não é com hipnose. E geralmente não, o mentor acaba mostrando a ela situações, fatos, que são chamados de personalidade congênita. O que acontece? São repetições. São erros, são imperfeições que ele repete já de várias e várias vidas. E aí acaba colhendo os mesmos frutos negativos. Então, opa! Deixa eu me recuperar, deixa eu melhorar. Eu não quero que isso aconteça não. Alguns chamam de PCR, padrão de comportamento repetitivo. E esse padrão de comportamento repetitivo faz bem para aquela pessoa? Não faz. Então por que eu vou continuar repetindo? Então é o que ele coloca aqui nessa prece. Né? Se eu não resisto a essa tendência é porque eu acabei contraindo o hábito. Então peraí, vamos mudar agora esse padrão. Vamos corrigir esse padrão. A hora é essa. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. Olha, eu fiz um monte de besteira, fiz um monte de coisa errada, mas a partir de agora eu quero mudar. Ótimo. Chico Xavier falava muito isso pra gente, né?
Nós não temos como modificar o nosso passado, a história do nosso passado, mas podemos, a partir de hoje, de agora, criar um novo futuro para a gente. Criar um futuro bom, um futuro de caridade, de auxílio, de tolerância, de paz. A partir de agora, a gente já pode fazer isso. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. Aquilo que a gente falou que bate direitinho com a psicoterapia reencarnacionista. Ok? Através das regressões. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação de minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Veja só tenham cuidado aí, tá? Esse pecado original não é da minha primeira encarnação. A minha primeira encarnação já foi assim. Não. Eu, por várias vidas, eu fui insistindo naquele mesmo erro. Então eu já reencarnei com uma personalidade, com uma característica, com uma tendência a repetir aquele padrão. É isso que ele coloca. Então vamos modificar isso, vamos perceber, vamos modificar isso. Tá certo? Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima, cada defeito que eu elimine, será um passo dado na senda, no caminho do progresso que dele me há de aproximar. Por isso a gente está aqui reencarnado, para a gente evoluir, para a gente corrigir nossas imperfeições e trabalhar melhor as nossas virtudes. Ok? Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, o Senhor em sua infinita misericórdia houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, aquilo que a gente acabou de falar, Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la para que me não fique perdida e para que, quando o Senhor aprover-me a retirar, eu dela saia melhor do que quando entrei. Então, na hora que eu desencarnar, chegar o momento desta etapa, não é o momento, o fim da minha vida, é o fim de uma etapa. Uma vez que somos espíritos que reencarnamos, quantas e quantas vidas. Eu poder, na hora de fazer o meu balanço ali, tinha ciúme, tinha inveja, tinha vaidade, tinha orgulho, tinha ódio. Ainda continua meio vaidoso, ainda continua meio invejoso. Mas melhorou o ciúme, Melhorou a intolerância. Começou a praticar uma caridade. Legal. A conta aí que vem agora no nosso cartão de crédito já não vai vir tão pesada assim. Vai vir, porque a gente não vai... Esta encarnação, aquele que fala assim, não, eu vim nessa encarnação para chegar lá no ponto máximo, resolver tudo e chegar à perfeição. Já é o primeiro ponto de imperfeição. Você já está colocando assim, eu vou atingir a perfeição, eu sou o máximo. Isso é o quê? É um orgulho, é uma vaidade. Eu vou aqui me aprimorar, fazer o melhor, me esforçar, me empenhar, e quando for fazer o balanço final, no momento do meu desencarne, ou quando eu estiver na colônia espiritual, se eu já tiver conseguido ser hoje, nesta vida, ter sido melhor do que na vida anterior, já foi um progresso. E quantas vidas forem necessárias, a gente vai. Isso já mostra o quê? Tolerância, paciência, resignação. Já mostra várias virtudes. Percebe? Mas que a gente possa, sim, orar e vigiar, para a gente poder trabalhar essa nossa melhora, nosso progresso, ok? Momento da prece pelos irmãos encarnados e desencarnados. Eu vou começar aqui a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e mencione o nome de todas essas pessoas, tá legal? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, irmãos que aqui se encontram, anjos da guarda e mentores, viemos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, para que possa receber do plano espiritual a luz,
o auxílio, o esclarecimento, a força, a resignação e tudo mais que for necessário para cada um destes que forem aqui citados, para o seu progresso moral e sua consequente evolução espiritual. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, vamos mencionar os nomes. Soltou o pause. Hora da fluidificação da água. Então, vamos colocar a jarra, né? Você que já pegou aí a jarra, a garrafa, aí, o copo, né? Você está vendo aí, ó, programa Minutos de Espiritismo, procura o número 23. Ou vai no Google direto e bota bota Minutos de Espiritismo, aí você bota o número 23. Escreve a palavra água. Você vai ver lá o estudo da água fluidificada, inclusive no aspecto científico. Um cientista japonês fotografou as moléculas da água quando ela recebe uma fluidificação. É impressionante, vale a pena conferir. Então, vamos colocar as mãos aí sobre a jarra, o vasilhame, né? Apontando para a água. E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, tem uma pessoa que perguntou assim, mas a cada um de nós, então é só para quem estiver aqui na mesa fazendo o evangelho? Não. Se você quiser fluidificar a água para que uma pessoa, mais tarde, ela venha a beber dessa água, você pode colocar ela numa garrafinha e oferecer para aquela pessoa. Um parente que está no hospital, poxa, deixa eu dar uma água fluidificada para aquela pessoa, fluidifica no Evangelho no lar, leva a garrafinha para ela tomar essa água no hospital ou em qualquer lugar que se encontre. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui da minha água, né? Saúde. Então, vamos finalizar com a prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de reflexões. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram, pela harmonização, pela purificação que foi feita no ambiente em que nos encontramos. E que possamos colocar na prática todos esses valores que aqui foram citados, corrigindo os nossos defeitos, as nossas imperfeições e desenvolvendo cada vez mais as nossas virtudes. Pedimos uma semana de muita luz, de muito amparo, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais um estudo, mais uma oportunidade de trabalhar a nossa reforma íntima. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!